E a partir de agora, aqui em nosso programa, a conversa é boa demais, porque estamos recebendo dois grandes profissionais da Oncolog. Doutor Bruno Heringer, mais uma vez aqui em nosso programa, oncologista clínico. Seja bem-vindo. É um prazer, adoro quando sou convidado, quanto mais em datas festivas assim. É verdade, eu já vou falar nossa pauta. E doutor Rafael Sodré, muito obrigada mesmo pelo seu retorno nesse dia especial, né? Hoje nós vamos falar de 5 anos de Oncolog e eu fiquei muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço, né? Também estou muito feliz. Né? São 5 anos, né? Passaram tão rápidos agora. Verdade. E agora é hora de comemorar e também fazer planos para o futuro, né? Com certeza. E eu acredito que novidade, né, doutor, é o que não falta dentro do segmento da oncologia, né? Com certeza. E vamos tratar muito disso aqui hoje. Que maravilha. Doutor, 5 anos de Oncolog. A Oncolog, eu quero até iniciar já com essa pergunta, doutor, que a gente conversou um pouquinho antes de iniciar o programa, sobre o fato da Oncolog ser uma empresa relativamente nova no mercado, ser a mais nova, mas a Oncolog ela vem com um diferencial, que é algo que tem um impacto muito grande hoje em dia, que é a questão da pesquisa. Os profissionais que trabalham na Oncolog já são profissionais antigos aqui da região, né? Alguns estavam fazendo a residência em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, mas todo mundo já era da região. A empresa, sim, é uma empresa nova, ela tem 5 anos, está comemorando 5 anos agora. E antes disso, o que acontecia? Quando a gente tinha alguns casos desafiadores, que era possível colocar os pacientes em pesquisa clínica é ótimo. Pesquisa clínica, você consegue comparar o tratamento habitual que já está comprovado com algo que se demonstra potencialmente melhor. Então não é prejuízo, não estamos falando de pessoas humanas sendo cobaia nem nada disso. Não. Pesquisa clínica séria é desse jeito, é sempre algo positivo. Então a gente tinha que mandar esses pacientes de volta para os nossos centros onde a gente fez a especialização, para São Paulo, por exemplo. A gente mandava muito. Agora não, a gente consegue, se o paciente tem indicação e a possibilidade, a pesquisa tem que estar aberta, ter algum centro que esteja fazendo pesquisa naquele exato tipo de câncer daquele paciente, naqueles exatos tipos de metástases, enfim. Aí a gente consegue fazer aqui, não precisa mais deslocar o paciente para outros locais. E aí eles têm acesso a tratamentos que vão ficar no mercado daqui a 5, 10 anos, quando o desfecho final de todo mundo onde faz a pesquisa, entregar os resultados, isso for compilado, fazer a epidemiologia, fazer toda a estatística, demonstrando benefício, bem, aí começa a ser comercializado. Então a pesquisa clínica são 5 a 10 anos que o paciente tem acesso a um tratamento que só vai comercializar no futuro. E até chegar também a pesquisa em humanos, ela teve um processo muito minucioso, né? As fases da pesquisa clínica, a doutora Laís até uma vez veio aqui para explicar isso de forma muito melhor, mas as fases, elas são controláveis a partir da hora que ela cai no objeto dos humanos, aí ela tem 3 etapas, alguns tratamentos precisam ir para a 4ª etapa, mas enfim, a gente consegue encerrar em 3 fases e aí tem toda uma cadeia de eventos e de quantidade de pessoas que precisam ser expostas à pesquisa para você conseguir comprovar. Né? Isso, inclusive, foi a grande polêmica da história da pandemia, né? Que tudo aconteceu sem muita pesquisa, era o que tinha. A urgência, né? Mas na oncologia a gente não pode fazer isso, sempre tem que entregar com muita segurança. E aqui a Oncolog é a única que faz? Sim, né? Como a gente fez esse formato já para ser uma empresa diferenciada, a gente já entrou já com esse projeto, com o centro de pesquisa, e quando a gente pode, a gente consegue fazer, e os pacientes ficam aqui dentro, em casa mesmo, fazendo acesso ao que há de melhor. Olha, um outro ponto marcante da Oncolog, que a gente já falou várias vezes aqui nesses 3 anos, que vocês nos deram a satisfação, a honra de estar junto com a Oncolog, passando muita informação através do programa, nós falamos muito da multidisciplinariedade, que é algo assim muito presente e forte dentro da Oncolog. Aqui nós temos o Dr. Bruno, que é oncologista clínico, e o Dr. Rafael Sodré, que é cirurgião oncológico. Eu perguntei já para o senhor, doutor, vou reiterar a pergunta, a cirurgia ela é um dos tratamentos mais antigos, né? Isso, exatamente. A cirurgia normalmente é o começo do tratamento, né? Então todo o paciente ele precisa de uma biópsia, né? Que muitas vezes é uma biópsia cirúrgica, e um tratamento inicial operando aquele câncer naquele órgão que o tumor nasceu.
né? E a multidisciplinaridade na oncologia, né, hoje a gente fala assim, é uma linha de cuidado, né? Então, o paciente ele precisa percorrer um caminho e nesse caminho ele precisa de alguns suportes, de alguns amparos, né? O médico ele vai estar presente em algumas áreas, algumas etapas desse caminho, então ele vai ter contato com o cirurgião, vai ter contato com o oncologista clínico, por algumas vezes o radioterapeuta, o médico geneticista, o fisiatra, e ele vai encontrar também enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas. Então ele vai encontrar durante esse caminho que ele percorre, né, do diagnóstico, tratamento, né, acompanhamento e a cura. Então ele vai ter que ter um contato com todos esses profissionais, porque a gente sabe que não é fácil você ter um diagnóstico. Né, isso abala o psicológico, abala a família, abala o marido, a esposa, os filhos. Então, o paciente ele precisa ter todo esse amparo durante esse processo, né, até ele realmente internalizar, entender que aquilo ali vai passar e ele vai ou se curar, ou ele vai se cronificar a doença pode ficar persistente, mas ele vai controlando aquela doença. E também tem os cuidados paliativos, né, que pode entrar, né, que já entra durante o tratamento, mas a gente sabe que tem aqueles pacientes que vão morrer da doença, então, mas eles precisam também entender esse processo de morte. Entendi, então, assim, é um cuidado, né, do início ao fim, de ponta a ponta. Isso é que é o importante para o paciente. A paliação, ela não é algo que você não traz nenhum benefício ao paciente, ao contrário, você entrega essa terminalidade com qualidade de vida, né? Acaba prolongando a vida também, mas a paliação é um outro sistema mais modernizado de cuidado que agora a gente está tendo também. E eu queria puxar esse gancho do cirurgião oncológico, é o primeiro médico especialista que surgiu. Uma curiosidade é que a oncologia, ela surgiu realmente no consultório do cirurgião, que à medida que a população foi envelhecendo, no mundo inteiro isso aconteceu, aí eles começaram a se deparar com câncer, né? As pessoas, quando morriam com 40 anos de idade, não tinha tempo, né, de desenvolver o câncer. Foram envelhecendo, expectativa de vida aumentando, os cirurgiões começaram a se deparar com cirurgias onde abriam a barriga, era um câncer espalhado, inclusive essa é a explicação do símbolo da oncologia ser um caranguejo, né, que abria aquela barriga, estava aquele tumor com as metástases enraizadas ali, aí tinha um aspecto de um siri, né, que fica o caranguejo. E esses pacientes que eram operados pelos cirurgiões voltavam no consultório deles, eles já estavam tendo acesso a informações que alguns compostos químicos tinham resposta em tipos tumorais, aí eles mesmos foram os primeiros oncologistas clínicos, eram cirurgiões. E aí eles tinham que fazer a quimioterapia ali no consultóriozinho deles, baseado em pouco conhecimento, em pouca informação, e eles preocupados em estudar a respeito de cirurgia, né? Ainda tendo que cuidar da quimioterapia desses pacientes. Então, a oncologia ela surgiu com o cirurgião oncológico, realmente, nesse contexto aí, bem precário, mas foi assim que surgiu. Hoje, o cirurgião oncológico e um oncologista clínico, vocês têm que ter uma troca muito grande, né? Total, né? Total. Para definir um tratamento. Hoje, como eu falei, né? A gente interage praticamente com todos os profissionais. Então, a gente não toma uma decisão sozinha, né? Realmente, a gente compartilha o caso e a decisão ela é dividida e a gente chega num consenso, né? O tratamento que é bom para o seu João não é bom, pode ser que não seja bom para o Marcos. Sim. E aí a gente, né, tem que sentar, estudar todas as nuances da doença e aí propor o melhor tratamento. Aí que entra a medicina de precisão, né? Hoje a gente tenta entregar para o paciente o melhor tratamento para ele, de acordo com a doença, no estágio que ela se encontra e no contexto clínico que o organismo desse paciente ele pode interagir com as medicações. Não adianta você também entregar uma droga muito forte que vai debilitar esse paciente, né, e não vai trazer benefício para ele. Então você tem que modular todo esse tratamento e entregar aquilo realmente que vai ser efetivo. Sim. O doutor falou de ponta a ponta, né, tratamento de ponta a ponta. Então, a oncóloga faz diagnóstico, faz todo o tratamento cirúrgico. Vamos ser mais precisos e não pode perder essa palavra, ela é muito importante, faz desde a prevenção... Desde a prevenção, doutor. Até a entrega final da cura. Sim, falando de prevenção, a prevenção foi algo que nós
falamos muito durante todos esses anos aqui, que é algo que eu acredito que salva vidas, né, doutor? Eu acho que quanto mais pessoas se conscientizarem disso, a gente vamos ter aí uma estatística diferente em relação ao câncer. Sim, não tem, sempre segue a mesma máxima, né? Quanto mais precoce for descoberto, maior a chance de cura, né? Isso chega a quase 100% em alguns tipos de tumores. E lembrando que a prevenção, às vezes, ela é primária, você não deixa nem desenvolver o câncer. Né? Você não precisa fazer o diagnóstico precoce, você não deixa ele surgir. Entendeu? Alguns tumores têm essa possibilidade, outros não, mas pegando o diagnóstico precoce, é curativo. Falando de diagnóstico precoce, prevenção, o importante, eu acho que a gente provocar as pessoas para ter essa responsabilidade, né, doutor, para nem chegar a ter o câncer, né? Porque a gente fala, vivemos um momento diferente na oncologia, muita inovação, muita novidade. Hoje, vários cânceres, tipos de cânceres são curáveis, mas o bom é não ter câncer, né? Não, com certeza. Inclusive, assim, a gente fala de tecnologia, isso tem um custo, né? Sim. Então, a gente sabe que quanto mais avançada a doença, maior será o custo, né? Para o paciente, custo para as operadoras de saúde, para o sistema público de saúde. Então, a prevenção é sempre a melhor saída. Então, você fazer um diagnóstico precoce ou prevenir a doença sempre é a melhor saída. Então, como o Dr. Bruno falou, a gente pode fazer um diagnóstico precoce de um câncer de mama. Eu não tenho como prevenir um câncer de mama, mas eu preciso fazer os exames de rastreamento para descobrir a lesão no início, onde o tratamento ele é menos custoso e a cura, né, muito mais fácil, beira quase 100% de cura no câncer de mama. Por exemplo, o câncer de intestino, você pode fazer uma retirada de um pólipo. Então, você retira o pólipo e impede que esse pólipo vire um câncer. Por exemplo, câncer de colo de útero também, você pode tomar vacina contra o HPV. Então, você tomando a vacina contra o HPV, você evita de ter uma infecção, né, que é potencialmente cancerígena. Então, o HPV está ligado ao câncer de colo de útero, né, dos órgãos genitais em geral, câncer de pênis, câncer de garganta, câncer de canal anal. Então, a vacina ela vai atuar nessa prevenção primária, né, desses tumores. Então, assim, é um método barato, seguro e eficaz. Doutor, é através da informação, né? Eu acho que quanto mais você consegue fazer chegar a informação nas pessoas e quebrar esse gelo de falar de câncer, acho que as pessoas vão perdendo esse medo e assumindo essa responsabilidade, né? Sim, com certeza. Antigamente tinha gente que nem falava essa palavra. Não falava a palavra. Você perguntar para os nossos avós, né? Como é? Fulano morreu daquela doença, nem falava o nome. Né? Hoje você, né, numa conversa, a pessoa, olha, eu conheço, eu já tive câncer, já tratei. Então, assim, a conversa hoje, a formação ela é muito mais fácil. E aí você precisa sempre lembrar, né? Às vezes as pessoas se incomodam, toda hora você fala né, vai falar sobre câncer, mas a gente precisa falar. Sim. Porque se você, dessa vida corrida que a gente tem, não tem um tempo, né? Estou trabalhando, estou cuidando dos filhos, tem um monte de coisa para fazer, mas você precisa estar sempre com aquilo martelando na cabeça para você lembrar, olha, precisa fazer. Isso. Né? E você não pode negligenciar os sintomas também. Tem gente que tem sangramento, tem dor, emagrecimento e vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Isso é difícil, então é importante, né? A gente sempre falar para poder, olha, tem que investigar. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta neste programaço de comemoração dos 5 anos da Oncolog. Olha, doutor, o que eu sempre, pelo contato que eu tenho com os profissionais da Oncolog, com os pacientes, com vários profissionais também, enfermeiros que já vieram aqui, eu sempre visualizei que a humanização da Oncolog é um ponto marcante. O doutor Bruno, vou conversar com o doutor Bruno sobre isso. Na questão de passar, o doutor falou bem assim, olha, dar um diagnóstico para uma pessoa é complicada. A abordagem dentro da Oncolog é diferenciada, né? Você tem que seguir os preceitos que estão na literatura também. Tem treinamento para você fazer essa abordagem, para você ver, entender o grau de maturidade que se encontra o paciente e a família para receber informações ruins, né? Lembrando, nem toda informação de câncer é tão ruim assim. É uma das poucas doenças clínicas que são curáveis. Se você for tirar apendicite, pedra na vesícula, coisas cirúrgicas, isso é curável, óbvio, mas dentro da parte clínica, só remédio, câncer e
infecções são as únicas duas coisas que são curáveis. Sim. Né? Se ninguém cura de pressão alta, infartou, você não vai curar mais da aterosclerose, você não vai curar de doenças do rins, de que você precisa de hemodiálise, isso não tem cura. Diabetes não tem cura. Né? Câncer tem cura, então nem sempre é tão ruim assim. Você vê que é mais assustador falar, né, do câncer. Exatamente. E você tem estratégias de abordar, mas o principal é você se colocar na posição daquela família como se você estivesse passando por aquilo. Isso aí nunca dá erro, porque se você se humaniza junto com a situação, você normalmente escolhe os melhores caminhos para você abordar e conseguir ajudar. Não tem um caso que não tenha ajuda. Até os casos que não tem mais cura e tratamento, você sempre consegue ajudar de alguma forma se você humanizar aquela situação ali. Sempre tem uma saída, doutor? Sempre tem uma ajuda. Sempre tem uma ajuda. Exatamente. Porque eu acho que o medo das pessoas é falar, olha, isso aqui não tem jeito. A tal da palavra antiga, né? Tô desacreditado pelos médicos. Não, isso não existe, né? Sempre tem alguma coisa para fazer, né? Não tem, a oncologia ela tem isso, sempre tem uma saída. Né? Como eu falei, o cuidado de ponta a ponta, às vezes você está numa doença avançada, olha, não consigo operar, não consigo mais fazer quimioterapia, porque já fez todos os tratamentos disponíveis. Mas o cuidado paliativo, ele é um tratamento também. Eu acho que até é um tema até importante para a gente falar, porque às vezes você fala cuidado paliativo, o paciente, vou morrer. Sim. Não é isso. Não, o cuidado paliativo, é verdade. Ele pode ter até nome feio, assim, mas ele tem uma importância. Né? Existem muitos trabalhos que mostram assim, pacientes que fizeram cuidados paliativos, né, em comparação com pacientes que fizeram quimioterapia, quem fez cuidados paliativos adequados viveram mais do que quem fez quimioterapias em determinado estágio de doença. Então, tem pacientes que em cuidados paliativos conseguem sobreviver bem, com qualidade de vida. Que é o mais importante, que é o mais né? importante. A qualidade de vida. Antes, já falamos isso várias vezes também, que os tratamentos antes eram agressivos e deixavam as pessoas muito debilitadas, e isso também, eu acredito, que traumatizou muito essa geração, que nem gostava de falar essa palavra câncer, porque vivia esse estigma ainda. Hoje não, a gente já tem uma outra realidade. Já recebemos aqui vários pacientes da Oncolog que você nem diz que ele, infelizmente, está tratando um câncer, né? Realmente tem uma aparência perfeita, saudável. Hoje você teve uma evolução, né, das medicações, né? Então você tem, você deixou de fazer muita terapia citotóxica, que é aquela que destrói todas as células. Então você tem agora as medicações alvo, que tem alguma toxicidade, mas talvez mais tolerável. Você tem ajuste de doses, então o oncologista ele consegue ajustar esse medicamento de acordo com o seu peso, com a sua altura, né, com a forma que você está lidando com essa medicação. E aí vem a tecnologia também, câncer de mama, que é um tumor que as mulheres ficam muito estigmatizadas pela queda de cabelo, então temos a touca. Então a gente coloca a touca, né, que faz um congelamento do couro cabeludo, impede que aquela droga chegue no folículo e o cabelo morra. Então você consegue melhorar o aspecto estético da mulher, então melhora a autoestima. Doutor, é um resfriamento essa touca que ela faz? Isso, um resfriamento. Resfriamento do couro cabeludo? Isso. Aí eu sempre tive essa curiosidade, nunca tinha perguntado, doutor. Pois é. Aí causa um resfriamento, uma vasoconstricção, né? O quimioterápico ele não chega lá no folículo, porque a função do quimioterápico é destruir todas as células. Então, o folículo é uma célula. Morrendo essa célula, cai o cabelo. Então, se a quimioterapia não chega no folículo, o folículo não morre e você fica, né, com o seu cabelo. A oncóloga sempre preocupando em trazer esses benefícios que existem hoje, até para dar a qualidade de vida para o paciente, né? É algo que realmente tem um impacto muito grande, a perda do cabelo, principalmente para as mulheres, né, doutor? Sim, homens já estão. Homens também, né? Começam a procurar e a preocupar com isso aí. Falando de inovações, falando de 5 anos da Oncolog, falamos já algumas coisas que a Oncolog tem de diferencial aqui, sendo a única a fazer pesquisa em Cuiabá e várias outras situações que a diferenciam. O que mais, doutor, nesses 5 anos a Oncolog tem de diferencial e para onde estamos indo? Eu gosto muito, eu vou sair do papo da tecnologia e da genômica, que a gente faz de forma clássica, para individualização e você ser mais efetivo, né? A gente consegue abrigar esse paciente, essa família, de uma forma mais rápida e mais efetiva para conseguir atingir, que é a cura, né? No final das contas, é o que está todo mundo procurando, né? Sim. Então, se você sabe individualizar o caso, você tem atenção,
você consegue entregar uma coisa que é chamada intensidade de doses de tratamento, que quanto maior a intensidade, se conseguir se respeitar aquilo que foi melhor estudado, que normalmente são intensidades altas, se você consegue entregar isso para o paciente, a chance dele curar é maior. Isso aí a gente tem um cuidado maior, um carinho. Tem até uma situação que eu gosto de lembrar nessa individualização de doses. Se você tiver uma avaliação de um nutricionista, conseguir fazer um diagnóstico bem feito de sarcopenia, que é aquela pessoa que tem um déficit de musculatura, ela até tem peso adequado para a altura, mas ela não tem a consistência, a distribuição corporal adequada, essa pessoa vai ter maior toxicidade se você tentar entregar aquele mesmo pacote de tratamento que está escrito lá no livro. Ela não pode receber aquilo daquele jeito. E aí você entra o papel do nutricionista para ajudar a gente, fala assim, olha, esse paciente está sob risco, esse paciente já tem o diagnóstico disso, você não pode fazer isso com essa dose total. Então a gente tem toda essa multidisciplinaridade que é o grande trunfo que a Oncolog tem a trazer aí para a comunidade. Falando de futuro, doutor, o doutor fez um comentário antes de iniciar, falou que estava participando de uma palestra, de uma conversa, né? E falou que está vindo muitas novidades que vão mudar o mercado daqui para frente. É isso? Com certeza, assim, são novidades. Provavelmente a gente não estará aqui para poder ver, né? Talvez um pouco velhos, mas assim. Mas assim, a evolução ela é constante, né? Sim. Então, né, um colega até falou, né? O futuro são profissões em extinção. Não vai haver mais radioterapeuta, né, não vai haver mais cirurgião, nem oncologista. Né, você vai tratar o câncer, né, de uma forma bem mais seletiva. Então, provavelmente isso para o futuro isso vai acontecer. Eu me enchi de esperança aqui, o doutor falando, porque eu falei, nossa, é porque deixa o procedimento mais simples, né, doutor? O exemplo foi o câncer de mama, né? Antigamente, né, a cirurgia halstediana, você retirava a mama com o músculo, com os gânglios, sim, e essa cirurgia ela foi se tornando menos agressiva. Hoje você faz um quadrante, né, retira a lesão com a margem de segurança e ao invés de tirar todos os linfonodos, os gânglios da axila, você retira o linfonodo sentinela. Então a cirurgia ficou muito mais tranquila. Né, você não traz muita sequela para a paciente, na maioria dos casos. Então, futuramente, quem sabe, a gente não vai mais fazer nem a cirurgia, a gente vai fazer uma radioablação ou uma medicação que vai fazer com que a doença suma e a gente não precisa nem mais operar a paciente. Isso já é uma realidade em discussão de congressos, né? A mastologia já discute isso para um subtipo específico de câncer de mama chamado triplo negativo, onde tem a resposta completa ao tratamento da quimioterapia antes da cirurgia. Eles já estão discutindo se realmente é necessário a cirurgia, porque a grande maioria dessas pacientes é operada e nem se encontra mais o tumor onde havia. Só. Né? A gente já tem isso como realidade para tumores de reto, né? Você tem a possibilidade de não ser operado esse reto, e isso ainda evoluiu para o reto, né? O reto é a parte final do intestino. E se você tiver um tipo específico de tumor de reto, onde você tem um marcador para terapia-alvo em imunoterapia, é uma coisa mais rara, mas existem esses pacientes, você dá só imunoterapia, você não precisa fazer a rádio, não precisa fazer a quimio, nem operar esse paciente depois. Olha só. A gente já tem alguns pacientes que não são operados, mesmo sem esse marcador, onde eles tiveram a resposta completa, mas evoluiu um pouco mais ainda em termos de terapia-alvo, para você conseguir tratar isso sem precisar de rádio nem quimio. É por isso que ele estava falando daquela questão de profissões que vão ser futuramente extintas, né? A gente vai chegar nesse momento em que alguém vai precisar só tirar um pedacinho e colher sangue. Aí irão as duas amostras para avaliação de genômica nesses bancos de inteligência artificial, vão ser cruzados com bancos de patologia, né? E aí eles vão ter aquela resposta, olha, o melhor tratamento para esse paciente é assim, assim, assado, você pode fazer só tal coisa, aí que vai extinguir a nossa pessoa aqui, que tudo isso vai ficar automatizado já. Vai ter muitas mudanças, né, doutor? Vai precisar só de alguém colher o sangue e tirar um pedacinho do tumor, que aí já vem as respostas. Olha, só muitas novidades para o futuro, né? Sim. E a Oncolog, ela trata todos os tipos de cânceres? Todos os tipos. Todos os tipos de câncer, né? Tanto os tumores sólidos quanto os tumores do sangue, né? Os hematológicos, que são as leucemias, os linfomas. Né? Então, é uma clínica completa e, como o doutor Bruno falou no começo, né? O que não está no alcance, né, hoje para todos, a gente tem um núcleo de pesquisa
Então o paciente ele pode entrar numa pesquisa clínica, ter acesso a medicações que não estão no mercado, Sim. né? Se for Isso bem é selecionado. importante, né? Ter acesso a medicações que ainda nem estão no mercado, mas que já foram testadas Com segurança. com tem segurança, né? segurança. E que realmente tem a sua efetividade. É algo que tem de mais novo, que não é barato também, né, doutor? Nem um pouco. A Oncolog também não tem a unidade somente em Cuiabá, né, doutor? Exato. Tem em outros lugares aqui no Mato Grosso, atendendo uma região que tem essa necessidade também, porque geralmente o interior tem que se deslocar para Cuiabá. Exato. Mato Grosso é um dos maiores estados, né, do Brasil. Sim. E você tem uma população muito diversa, são regiões ricas, né? E os deslocamentos são muito longos. Então você precisa realmente descentralizar a medicina, né? E a oncologia, a gente sabe que ela dispensa um tratamento, né, pesado, um tratamento longo. Então, para o paciente se deslocar de uma cidade para outra, né, ele tem que alugar um apartamento, ir para uma casa de apoio. Sim. Então, é complicado. Então, a proposta da Oncolog é exatamente descentralizar. Então, essa política de expansão, né, de ir para cidades no interior e trazer a qualidade de tratamento, né, para todos. Né, todos merecem isso. Eu mesmo tenho pacientes tratando em Cáceres e Primavera, né? Várzea Grande eu vou pessoalmente lá, mas eu já tenho pacientes nas unidades de Cáceres e de Primavera fazendo tratamento de oncologia na casa deles, passa lá com o médico que está lá de plantão para ver se está tudo bem, mas eu conduzo e recebo todos os exames aqui. Esse mapeamento que a Oncolog vem fazendo são cidades posicionadas estratégico, doutor? Sim, né? São cidades que têm... São cidades que têm carência, né? Primeiro tem que ter carência, né? Tem que ter necessidade. E a gente tenta, né? É difícil, né? Não é fácil. Né? Temos uma equipe administrativa bem forte. Mas a gente tem essa política de expansão. Então, como o doutor Bruno falou, temos unidade em Várzea Grande, em Cáceres, em Primavera e provavelmente planos para o futuro para a expansão. Olha que maravilha! Doutor Rafael Sodré, quero te agradecer muito pela sua presença aqui em nosso programa nesse dia especial. O pessoal está acompanhando, quem está aí em casa, o aniversário da Oncolog, o depoimento das pessoas que fazem parte dessa família, porque a Oncolog é uma família. A gente recebe as pessoas que trabalham e que fazem tratamento com vocês lá e olha... É só elogios. Então, parabéns por esses 5 anos e que venham mais viu, doutor? Muitos mais. Eu que agradeço, né? Estamos aqui à disposição, sempre que precisar, é só chamar, tá bom? Claro. E doutor Bruno, eu sempre agradeço a sua presença aqui. Você deveria ter um quadro aqui com a gente fixo todo mês. O doutor Bruno aqui sempre contribui muito com o seu conhecimento, que a gente sabe que o seu tempo é precioso e o senhor sempre guarda um tempinho para estar aqui com a gente. Então, parabéns mais uma vez. Eu sei que a sua presença dentro desse time é algo muito importante. Agradeço o convite. Peço desculpa que não tive tempo nem de tirar a jaleca. Tirar o figurino das consultas lá, já vim direto. Mas sempre que convidar, eu estou aqui, não vou perder uma. Então já volte logo. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Doutor Rafael, muito obrigada. E até a próxima.